Olá a todos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do Devocional do Diaconato dos Adolescentes. Hoje eu preparei uma palavra muito legal para vocês. Hoje nós iremos falar sobre inconstância. Vamos lembrar que inconstância é algo muito comum e que às vezes a gente não fala tanto quanto a gente deveria. Eu acredito que a inconstância é muito comum entre nós adolescentes e entre os jovens no geral. Eu acho que todo mundo já passou por algum momento de inconstância com Deus mesmo. E hoje a gente vai entender o porquê isso é ruim e vai realmente se aprofundar nessa questão. Às vezes a gente demora muito para pegar foco, pegar ritmo de algumas coisas. Por exemplo, às vezes a gente senta e diz, não, hoje eu vou estudar química, aí você só distrai, você não estuda química, aí no outro dia tem prova de química e você não sabe química. Aí, né? Complicado. E é isso que a gente vai entrar hoje. A primeira coisa que eu quero que vocês abram, eu já tô com o meu aberto, aí vocês abram de vocês. Eu quero que vocês abram lá em Tiago 1:6. Eu gosto dessa primeira parte de Tiago, porque tem muitos tapas na cara. Então, indico todos a lerem a carta de Tiago. É muito boa. Aqui, ó. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. E é isso que a gente entra. Mas o que é que isso tem a ver? Não está dizendo para pedir com fé? Sim, mas está falando sobre o duvidar. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, a inconstância é como a onda do mar. Ela é agitada e ela é levada com o vento. A inconstância que eu falo não é aquele dia que você faz o super devocional e no outro você não faz o devocional tão interessante. É aquela questão. Hoje eu fiz devocional, só que amanhã eu vou deixar para mais tarde, aí amanhã eu não faço. Aí amanhã eu não fiz ontem, eu não posso fazer hoje porque eu não fiz ontem, só fiz antes de ontem. Aí a gente entra naquele ciclo vicioso de dizer, não, vou começar segunda. Aí segunda você não consegue fazer. Aí na terça você diz, não, eu não posso porque eu já não fiz segunda. Só que isso não faz o menor sentido. Porque pensa, eu não posso fazer hoje porque segunda eu já não fiz. Tá, segunda você já não fez. Mas se você derrama uma gota de água em você vai derramar o resto da garrafa? É aquela questão. Você erra um pouco, mas você tem a chance de não errar totalmente. Então é isso que a gente tem que entender. Que Deus nos convida a pedir com fé e confiar nele, porque aquele que ouve responde. Então, se a gente pede com fé, a gente tem que ter a fé de confiar nele para receber a resposta. E é isso que a gente tem que se perguntar hoje. Estou firme ou eu estou deixando dúvidas ou coisas dos outros ocuparem minha cabeça e me levarem para longe de Deus? E isso pode vir através de você mesmo, de amizades, de tudo. Não é só as amizades que te afastam de Deus, às vezes você mesmo consegue se afastar de Deus. Então, para isso, a gente vai lá em 1 Coríntios 15:58. 1 Coríntios 15:58. Para que a gente possa entender sobre o tópico 2, firmes e constantes. Lá em 1 Coríntios 15:58 diz, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então a gente tem que levar isso como lembrete do Senhor para nós, de que nós devemos ser firmes e constantes. Às vezes não é fácil, às vezes a rotina cansa e às vezes a gente não consegue ter a rotina devocional mais certinha do mundo, mas a gente tem que ter a certeza, a gente tem que ter a firmeza de que a gente tem que ser firme, que a gente tem que ser constante, porque tudo nesse mundo é temporário e passageiro, mas ele permanece. Então, igual diz na palavra, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. Então, aquele momento em que você para pelo menos ler um versículo e pensar sobre ele, vai valer tanto quanto o momento que você realmente não quer fazer isso. Então, quando você não quer e você faz, vale tanto quanto quando você quer. Vocês deu para entender muito bem. Mas a gente tem que entender que permanecer constante é como plantar uma árvore.
demora, não é algo rápido, mas ela dá frutos. Eu planto hoje uma goiabeira, amanhã a goiabeira não vai estar do mesmo tamanho que eu penso que ela vai estar. Porém, com o tempo, ela vai começar a dar frutos. Que é da natureza dela dar frutos, é da nossa natureza dar frutos, por isso nós devemos ser constantes para assim começarmos a dar frutos. E novamente é aquilo que a gente tem que sempre lembrar: confie no Senhor. E esse é o tópico 3. Lá em Salmos 3, do 5 até o 6. Salmos? Não, Provérbios, desculpa. Provérbios 5, Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É novamente aquilo que a gente sempre tem que apertar na tecla: confie no Senhor. A gente às vezes demora para entender isso. A gente fica, confie no Senhor, confie no Senhor, confie no Senhor. Mas você está realmente confiando isso no Senhor? Você tem que realmente confiar nele. Às vezes a gente fica naquela, eu tô confiando no Senhor, eu tô confiando no Senhor. Mas na hora que aperta, você pensa, não, eu vou sair porque tá apertado, não dá. Então a gente tem que entender que pra gente continuar firme e constante, a gente tem que confiar no Senhor. Que às vezes a gente vai ter aquele super momento com Deus, a gente vai chorar, a gente vai rir, a gente vai chorar, a gente vai se derramar, vai ter todo entendimento, mas no outro dia a gente vai ler um versículo, a gente não vai chorar, a gente não vai ter aquele super momento, meu Deus, céu na terra, e tá tudo bem, porque isso não demonstra que Deus não está ali. E é isso que nos quebra, é isso que nos quebra na constância. Às vezes a gente acha que todo devocional vai ser a coisa mais extraordinária, e não é. Às vezes você não vai chorar, às vezes o céu não vai descer, às vezes é só aquele momento que você para de manhã, você não vai falar com ninguém, você só vai sentar ali, você vai ler um versículo da Bíblia, você vai anotar um pouquinho, você vai levar aquele entendimento para o seu dia. Não vai ser o momento mais extraordinário do mundo. Sim, nós temos momentos extraordinários, incríveis com o Senhor, mas nós temos que entender que às vezes não vai ser assim sempre. E é isso que nos pega com a inconstância. E eu quero que vocês entendam que confiar no Senhor é você ter a certeza de que mesmo não tendo um momento super, céu na terra, não quer dizer que o Senhor não está lá. Então, é isso que eu quero que vocês levem com vocês hoje, que a inconstância, ela não vai nos levar a lugar nenhum, ela só vai nos levar a mais frieza, a mais inconstância, a mais atraso. Porque muitas vezes a gente pensa, nossa, fulano tá evoluindo, ciclano tá evoluindo, mas a gente não tá. Por que não tá evoluindo igual fulano? Porque às vezes a gente tá tão preso naquele ciclo de inconstância, de deixar para depois, que às vezes a gente não consegue dar frutos. Que é a questão, de novo, da goiabeira. Eu tô a goiabeira hoje, aí amanhã eu não rego a goiabeira. Aí eu passo uma semana sem regar ela. Aí depois eu passo a outra semana inteira, eu rego ela inteira, depois eu paro de regar por quase um mês. Passo um mês sem regar a goiabeira. A goiabeira não cresce, a goiabeira não dá frutos. Então a gente tem que entender. Vamos lembrar, a gente somos goiabeiras. Temos que a gente planta e a gente rega para que a gente possa dar frutos. Então eu quero que vocês levem com vocês isso hoje, que a inconstância não leva a gente para lugar nenhum. Então vocês têm que sempre lembrar de continuar regando. Continuem regando. Mas eu tô cansado. Mas eu não quero. Continue regando. Às vezes a gente está cansado, a gente não quer parar para orar, mas a gente vai parar e a gente vai orar, porque a gente está cansado, mas Ele nos dá renovo. Então é isso que eu quero que vocês lembrem. Não importa como você esteja cansado, tenta. Sempre o mais importante é você tentar, você continuar, porque se a gente deixa o cansaço nos tomar, a gente deixa qualquer outra coisa nos tomar. Então, eu queria realmente que essa palavra tocasse o coração de vocês e que vocês levassem isso com vocês. Então, não deixem a inconstância e a frieza espiritual tomar conta da vida de vocês. Eu espero que todos vocês possam continuar crescendo como goiabeiras, que somos goiabeiras, e que vocês possam estar regando todos os dias essa goiabeira do Senhor, vamos dizer assim. Então, muito obrigada por estar comigo por mais esse momento. Eu espero que essa palavra tenha tocado no seu coração, assim como tocou no meu.